bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora Crística de Cura, ou Luciana Soares, terapeuta holística, espiritualista e instrutora. É um prazer receber vocês novamente aqui nesse vídeo. Como vocês estão, meus iluminados? Eu realmente, de coração, espero que estejam todos bem. E espero que vocês estejam também aproveitando o conteúdo do nosso curso e esse aprendizado maravilhoso que nós estamos tendo junto com esse conteúdo maravilhoso que Jesus nos deixou através das cartas de Cristo. Então, nós estamos ainda explicando, estudando que Jesus, ele viu no deserto, que ele conheceu, que Deus mostrou a Jesus lá no deserto, enquanto ele esteve lá naqueles 40 dias, E ele nos falou coisas maravilhosas, como ele entendeu a criação, E isso é algo fascinante. E pelas explicações de Jesus, nós conseguimos identificar o quê? O início da física quântica. Quando ele fala sobre as células, sobre um aglomerado de minúsculas partículas que, obedecendo ao desejo, comando, e a consciência criativa de Deus, ela se agrupa de certa forma, onde ela molda, ela constrói aquilo que Deus tem vontade de criar. Seja uma planta, um ser humano, seja um animal, tudo é manifestado através da consciência divina, que através do desejo de Deus, do comando que Deus dá através da sua mente, que é a sua consciência. O que é consciência? Consciência, ela está onde? Na nossa mente. Então, Deus, ele, através da sua consciência criativa, o que isso quer dizer? A nossa mente, ela tem o poder de imaginar e de criar muitas coisas. E é através dessa criatividade que Deus criou o mundo, os seres humanos e tudo que nele existe, Todo o universo. Prestando atenção no que Jesus falou ontem, Quando eu finalizei o vídeo. O que ele nos falou? Que não existe. Se nós interpretarmos a última parte do texto que eu li, não existe só o planeta Terra, só nós como seres viventes. Existem outros planetas, existem outros seres que estão no universo, em galáxias diferentes, em dimensões diferentes, que também estão evoluindo. Alguns mais evoluídos do que nós, outros menos evoluídos do que nós, mas somos todos criação divina, somos todos irmãos, estamos nesse universo para evolução. Outra coisa que é importante, quando eu comentei, que nós lemos que Jesus falava que o homem, se tivesse uma imaginação tão fértil, tão criativa, e se desejasse do fundo do coração, com toda a sua força, com toda a sua vontade, poderia até voar. E eu falei, Jesus, nós realmente estamos voando através dos balões, dos aviões, mas quando eu encerrei o vídeo de ontem, eu fiquei pensando, não, Jesus, ele ainda foi mais profundo. Qual é o tamanho da nossa fé? Na Bíblia diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, de um grão de areia, você pode mover uma montanha, não é? Qual é a nossa fé? É isso que Jesus ele quis dizer, se nós acreditarmos, tivermos fé, acreditarmos com toda a nossa força e não duvidarmos por nenhum segundo sequer, por nenhum momento sequer, nós podemos até voar. Como o nosso corpo, através do nosso desejo, do nosso comando, da nossa mente criativa, porque tudo é física quântica, tudo é energia, tudo nós criamos primeiro na mente, não é? Lembra do segredo da cocriação da vida perfeita? Primeiro você sente aquele desejo, você imagina e cria na sua mente e você emana a sua energia.
através da sua frequência energética vibratória. Então, através desse, como que eu posso dizer? Através desse comando, né? Através dessa fé sem limites, o nosso corpo ele pode desenvolver o que em nós? Asas. Mas nós acreditamos nisso? Não. Por quê? Porque a nossa fé, ela ainda é uma fé fraca, é uma fé pequena. Nós duvidamos sim, do que Deus pode realizar, do que nós podemos realizar, porque nós somos deuses, filhos de Deus, e aqui ele diz, né, que quando ele desenvolveu, quando ele criou as células, para cada célula, lembra que eu falei? Que ele desenvolve, cada uma dessas células recebe o quê? Recebe a inteligência criativa de Deus. Né? E as células têm memória. Então, elas também são seres divinos. Elas estão no nosso corpo, mas elas são células vivas, divinas. Elas têm a sabedoria divina nelas. Por isso, algumas elas se regeneram automaticamente, elas têm poder de cura, e isso é algo que nós vamos estudar depois. Então, para continuarmos hoje os nossos estudos, vamos fazer a nossa oração e eu já dou continuidade, porque hoje também está muito legal o que nós vamos abordar, né? Vamos lá? Vamos fazer a nossa oração? Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana, e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, e ele será mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Então eu peço hoje a Jesus, peço a toda espiritualidade de luz, a Deus Pai, que nos dê a sabedoria, que nos dê entendimento, de podermos, né, fazer os estudos dessas cartas e entendermos em profundidade quais foram as mensagens, quais foram os ensinamentos que Jesus, ele nos traz através desses textos. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, gratidão. Amém. Bom, então vamos dar continuidade de onde eu parei ontem. Então, Jesus ele está falando sobre tudo aquilo que ele entendeu da criação humana no deserto. E hoje nós vamos falar da característica inerente ao poder criativo, inteligente e amoroso. São várias características que Jesus ele vem abordando. Hoje nós paramos ontem na 7ª, que é a sobrevivência, e hoje nós vamos falar da característica inerente ao poder criativo, inteligente e amoroso, que é o ritmo. Então preste bastante atenção, que é muito interessante. Tudo está sujeito às estações que dão florescimento e germinação à vida. Uma estação de crescimento, levando a uma estação de maturação e colheita, assim como a produção de sementes que garante a sobrevivência da vida vegetal. Logo, há o período de deterioração gradual e o descanso trazido pelo inverno.
mas nada do que é criado e vivo é permitido extinguir-se. O Sol e a Lua expressam essas características dentro do universo. Esse ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. Então, tudo que é criado e vivo é permitido extinguir-se? Não. Aqui Jesus nos fala o quê? Que nós podemos observar, através das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, que tudo segue um ritmo, né? Que Deus ele teve essa inteligência de não somente criar os elementos, né? O ser humano, os animais, as plantações, enfim, os vegetais, mas tudo tem um ciclo dentro da criação divina. Então, nós temos que observar as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Dentro dessas estações, existe o quê? O tempo de plantar, o tempo de esperar a germinação, o tempo de colher o que foi plantado e cresceu, não é? E o tempo de aguardar o solo se recuperar, que isso geralmente acontece quando? No inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Então, vamos dizer que na primavera você prepara o solo e planta. Verão, primavera, verão. No verão, não, na primavera você prepara o solo. No verão você planta. Não, gente, tá errado. Na primavera, realmente, na primavera você prepara o solo e planta. No verão vai crescer, no outono você colhe, no inverno você descansa. Você dá aquele descanso, porque o solo você não pode ficar plantando, né? Colhendo e já plantando. Você tem que dar um descanso para a terra, para depois você plantar novamente. Então, o inverno é o tempo que a gente tem que esperar para começar a plantar de novo lá no primavera, verão, outono e inverno. Lá na primavera. Novamente, tudo é um ciclo, assim como é os ciclos da lua, lua crescente, lua cheia, lua nova, não é assim? O sol, ele nasce, ele se põe, e durante todo esse período entre nascer e se pôr, ele vai tendo que, tanto ele quanto a lua, né, eles têm o período que eles estão em posições diferentes no céu, não é? Ele nasce, por exemplo, ele nasce no sul, se põe no norte. Eu tô dando um exemplo, tá? Não sei se é assim, mas é para a gente entender que tudo existe ciclos na nossa vida. Então, nós temos que pensar que mesmo que você está num momento difícil, é um momento da roda. É um momento do ciclo da vida. Você está num momento difícil, vai chegar o momento que você vai sair do momento difícil para o momento de começar a plantar novamente, para você aguardar, germinar e para você colher. Tudo na vida são ciclos, tá? É o ritmo que Jesus fala aqui. Então, tudo na vida é ritmo. Interessante isso, né? Muito lindo. A característica inerente ao poder criativo inteligente e amoroso são a lei e a ordem. Aqui ele fala da lei e da ordem. A constante ordem e a segurança natural na criação, mesmo ao administrar as diminutas entidades células, que nós já aprendemos ontem, dentro do corpo, surpreendem e transcendem em muito a qualquer esforço humano. Portanto, o universo inteiro opera sob um sistema de perfeita lei e ordem. Não, as coisas não acontecem por acaso, nem para Deus, nem no universo, nem em lugar nenhum. Já pensou se fosse uma bagunça total? Mas Deus também pensou nisso. Precisa haver uma ordem dentro do universo. Como há uma ordem dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa escola, existem leis e ordens a se seguir, não é? Percebi níveis cada vez maiores de exaltação espiritual. Jesus ele estava em êxtase, que o poder criativo demonstrou determinação inteligente e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo, inteligente e amoroso, que posso, na realidade, sentir dentro de mim mesmo como um tremendo e intensificado estado de ser.
uma percepção, um resplendor, um êxtase, alegria e amor. Soube que eu era um com isto, preenchido com isto, e era um com tudo aquilo que me rodeava, e era um com o céu e as estrelas. Então, Jesus ele percebeu que nós estamos todos interligados. Tudo é uma criação divina e tudo está interligado a Deus. E nós estamos interligados a tudo que existe. Nós estamos interligados uns aos outros, estamos interligados à natureza. Por isso, quando nós destruímos a natureza, nós estamos destruindo a nós mesmos. Nós estamos interligados aos animais, nós estamos interligados, né, às plantações, aos animais, ao universo, à lua. O ciclo da lua ali muda, nós também mudamos, as marés mudam conforme a lua. Entenda como tudo influencia, né? Tudo está interligado, então tudo vai influenciar em nós e nós vamos influenciar em tudo também. Tudo está interligado. E nós somos também interligados a Deus. Então, tudo está conectado ao que? A fonte. Quem é a fonte? A fonte de tudo que existe é o nosso Pai Criador, Deus. Por isso, nós temos o poder. O mesmo poder de Deus que Jesus descobriu aqui que ele tinha. E ele ficou tão encantado. Né? Nós temos que ter essa certeza, como filhos de Deus, como diz a Beth Russo, nós somos deusinhos, filhos de Deus é quem? Deusinhos. Então, nós não sabemos trabalhar no nosso poder, mas nós temos esse poder divino conosco, tá certo? E tudo que acontece com a natureza nos afeta, tudo que acontece conosco afeta o todo, é tudo uma coisa só, tudo está interligado, tá certo? E o mais maravilhoso e glorioso de tudo, a real natureza e função deste Pai, poder criativo, era trabalhar para criar alegria, beleza e conforto, assegurando o bem-estar da humanidade, trabalhar na humanidade, fornecendo alegria interior, saúde e conforto, trabalhar por meio da humanidade, inspirando-a com novas percepções e entendimentos. Então Deus ele trabalha o tempo todo para que a gente entenda isso. Quão magnífica é a nossa vida, não? Quão importante nós somos para Ele. Como Ele foi tão perfeito em tudo que Ele criou, que Ele criou tudo que existe pensando na nossa alegria, no nosso conforto, no nosso bem-estar, para que nós tivéssemos aqui a melhor experiência de vida, né? Enquanto encarnados nesse planeta. Uma visão maravilhosa de gloriosa criatividade chegou à minha mente, uma vez que nos convertamos verdadeiramente canais purificados e instrumentos do poder criativo inteligente. Poderemos ascender gradualmente em consciência até realmente expressarmos por meio das nossas mentes e corações a própria natureza do poder criativo universal. Então a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial e todo momento entraremos em um estado de vida eterna. Esta certamente deve ser a verdadeira meta por trás da criação, pensei. E isso chega a mim como uma onda de júbilo e amorosa alegria, de que foi este o propósito pelo qual o homem evoluiu e se desenvolveu. Mesmo neste momento, ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro, uma vez que, apesar de seus erros, ele é um poder criativo e o poder criativo está dentro dele. Gente, presta muita atenção no que nós estamos lendo. Mesmo que neste momento, ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele. No futuro, uma vez que, apesar de seus erros, ele é um com o poder criativo e o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo mais de que ele necessita. Toda essa compreensão elevou-me às alturas do arrebatamento.
exaltação e do êxtase mais sublime, de modo que eu mal conseguia suportar. Senti que meu corpo se dissolveria com a expansão do poder dentro de mim. Eu irradiava luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava em louvores. Quão maravilhoso e belo é o poder criativo amoroso que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Que milagre era a criação! Gritei alto: você é fonte de todo ser, o Criador e ao mesmo tempo sua manifestação dentro e por meio do que é criado. Não há nada em todo o universo que esteja separado da ilimitada e eterna infinitude da vida divina, da consciência, do poder criativo que você é. Ai, gente, que coisa mais linda. Vocês prestaram atenção nessa profundidade? Essa foi a hora que Jesus se viu iluminado. Ele entendeu qual é a essência da vida. Aqui ele conseguiu entender, né, que toda essa perfeição que Deus criou, mesmo que por alguns momentos o homem ele seja, né, imperfeito, nós somos imperfeitos, estamos vivendo aqui um momento muito histórico, vamos dizer assim, né? Um momento muito importante na evolução do ser humano, que é a transição planetária, a evolução pessoal, a evolução espiritual. E muitas pessoas estão ficando para trás porque elas não querem evoluir, elas decidiram não evoluir. Então isso se torna, nós não podemos fazer nada por elas se elas não quiserem evoluir. Mas Jesus ele fala aqui que mesmo nesse momento em que as pessoas escolhem, né, ter esse comportamento imperfeito, não é impossível que no futuro, quando ele se convença que ele está errado e que ele deve mudar o seu comportamento, o seu jeito de ser, as suas atitudes, mesmo apesar de tudo isso, ele é um poder criativo e o poder criativo está dentro dele, dando-lhe a vida, um corpo e tudo mais do que ele necessita. Então, quando ele entender, quando o ser humano entender isso, ele vai mudar de ideia, ele vai mudar o seu comportamento e ele vai conseguir evoluir. Porque é isso, a gente precisa acreditar. E Jesus ele entendeu e acreditou de certa forma que ele se iluminou naquele momento, né? Ele sentiu a verdadeira essência da vida, o sentido da vida, o poder que nós temos e que nós somos deuses. Deus está em nós, o poder criativo divino está em nós. Nós somos deusinhos. E quando a nossa fé não nos deixar duvidar disso, for uma fé forte, uma fé viva, realmente uma fé, porque nós somos homens de pouca fé, como ele mesmo dizia. Quando nós tivermos essa fé que não duvida por 1/30 de segundo que seja, nós vamos conseguir também essa iluminação. E é isso que eu gostaria que vocês pensassem, né? Como nós somos abençoados. Como nós somos abençoados pelo nosso Deus. Olha o poder que nós temos em nós. Por isso, quando nós falamos, vocês estão entendendo agora qual é o princípio da física quântica, da lei da atração, que é tão falado, que muitas vezes as pessoas pagam rios e rios de dinheiro aí para entender isso. Né? Eu, como terapeuta holística, e nós vamos chegar nisso logo, nessa parte do estudo, as emoções, os sentimentos são o que comandam a nossa vida, e Jesus já falou isso lá no início dos estudos das cartas. Volte lá nos vídeos, desde o primeiro, para você começar a entender se você chegou nesse canal agora. O que comanda a nossa vida são os nossos sentimentos e as nossas emoções. São eles que determinam como vai ser a nossa vida, o nosso futuro. Nós temos que ter o controle dos nossos sentimentos e emoções. Nós temos que nos entender. E isso só é possível quando você busca o quê? Ajuda, né? Muitas pessoas estão sofrendo, vivendo momentos difíceis, em depressão, esquizofrênicos, porque esse é o mal da humanidade nesse momento, para um futuro próximo. Muitas pessoas deprimidas, esquizofrênicas, e isso vem da mente. E isso vem da mente, coração e vibração.
que é o segredo da atração. Você só consegue ter uma vida plena quando você entende exatamente o que Jesus acabou de falar. Esse é o segredo. Como Jesus ele falou aqui, que eu acabei de ler, esse é o segredo de tudo na nossa vida, para que nós possamos ser seres humanos felizes nessa terra e realmente aproveitarmos, né, a vida da forma que Deus ele está nos dando esse mundo, essa vida, para que a gente seja feliz, para que a gente tenha conforto. O que bloqueia tudo isso na nossa vida é a nossa mente. É as nossas emoções, os nossos sentimentos que geram uma vibração negativa. Se você está com problema, se você está num momento difícil da sua vida, se você está depressiva, se você acha que está ficando com problema mental, esquizofrenia já não é mais um problema daqueles que a gente fala, está esquizofrênico, tem que ficar internado no hospício. Não, você tem que tratar da sua mente, das suas emoções, dos seus sentimentos. E isso você só consegue através de terapeutas, psicólogos, terapeutas holísticos, assim como eu, através da mesa cura crística. Para isso existe a mesa cura crística, para ajudar as pessoas a se curarem desses males, que não são males visíveis, são males que estão na alma. A nossa alma é aquela que sente. Quando a gente fala coração, a gente está falando do corpo físico, né? Ele armazena os nossos sentimentos mais fortes, o coração, né? Os mais bonitos estão no coração. E os mais difíceis também, os mais ruins também. Então, nós estamos falando de curar a alma. Quando você cura a alma, você cura seu corpo. Nada vem de fora, tudo vem de dentro. Através das terapias holísticas, eu te garanto que você vai ter um bom start nesse processo de cura. O terapeuta holístico, como eu falo aqui, terapeutas honestos como eu e como muitos que existem aí, eles vão ser sinceros com você. Nós não vamos te curar, mas nós vamos te dar a mão, vamos te ajudar a percorrer o caminho da cura, vamos estar ali com você, te ajudando através da nossa egrégora. Eu trabalho com a egrégora crística de cura, com esses mentores que eu sempre falo, Jesus, Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, Arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, Metatron, os felinos de Sirius A e Saint Germain. Então, toda essa egrégora vai estar te acompanhando nesse processo de cura. Você não vai estar sozinho, você vai ter um direcionamento, você vai saber por onde caminhar. Você não vai ficar perdido nesse processo de cura, porque quando você tenta se curar, começa a acessar as suas feridas interiores, os seus traumas, suas crenças limitantes e tudo mais. Se você não tiver um acompanhamento, é perigoso você piorar ao invés de você melhorar. Então não tente fazer isso sozinho, porque é muito complicado. A não ser que você seja uma pessoa que esteja realmente no caminho da evolução espiritual, já esteja bastante espiritualizado, entenda bastante desse assunto, aí talvez você consiga realizar isso sozinho, mas eu não te aconselho. Procure ajuda, procure uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um terapeuta holístico. Procure ajuda, tá certo? Você vai ser bem direcionado nesse caminho de cura e evolução. Bom, gente, hoje eu vou terminando por aqui. Hoje é sexta-feira, 1º de agosto. Amanhã não terá vídeo, tá? Aos sábados e domingos eu não pretendo postar o vídeo das cartas de Cristo, vai ser de segunda a sexta, tá? Mas amanhã tem o vídeo do quê? Tem o vídeo do signo. Ai, não sei por que eu falo do signo. Tem o vídeo do anjo do dia, tá? E eu pretendo trazer um vídeo de um assunto aleatório para vocês, que não seja das cartas de Cristo. Vamos deixar cartas de Cristo de segunda a sexta-feira, tá ok? Aproveitem para reverem os vídeos, então, que nós já estudamos das cartas de Cristo. Reveja todos os vídeos, vai analisando, vai formulando suas dúvidas, suas perguntas de dúvidas aí
para você me enviar nos próximos vídeos. Aí a gente vai trocando uma ideia, tentando, de repente eu entendi de uma forma, você entendeu de outra. Eu não sou aquela que sabe tudo, eu tô aqui aprendendo com vocês também através desses estudos. Então, se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários e a gente vai. Eu coloco um vídeo, aí eu leio as dúvidas dos vídeos anteriores e respondo no próximo vídeo. Tudo bem? Vamos combinar assim? E se você tiver interesse em realizar uma terapia, bom, eu sou sacerdotisa da egrégora crística de cura, trabalho com a mesa cura crística, trabalho com florais de bar, trabalho com reiki, sou mestre em reiki, tá certo? Terapia do útero, do ventre, divórcio energético, entre outros. Então, se você quer iniciar um tratamento terapêutico, quer fazer uma terapia holística, me procure, me chame no privado que eu retorno para você assim que possível. Gente, por hoje eu agradeço. Tenha um lindo início de agosto, que seu mês seja maravilhoso, que seu mês seja um mês abençoado, de alegrias, de realizações. Estamos aí no caminho da reta final do ano, né? Porque passa rapidinho. Já estamos em agosto, daqui a pouco setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí o ano vira. Tá tudo indo muito mais rápido agora com a transição planetária. O tempo, ele está caminhando mais rápido, sim, né? E isso realmente é algo que está acontecendo. Por quê? Porque a espiritualidade, ela precisa que as coisas aconteçam, porque não dá mais para esperar o ser humano se decidir se ele quer evoluir, se ele quer permanecer onde ele está. Então, se você está aqui é porque você está querendo evoluir. E se você quer evoluir, então volte nos vídeos anteriores dos estudos das cartas de Cristo, ouça todos os meus vídeos, veja os meus depoimentos. Gente, eu tenho muito depoimento porque eu já passei muita coisa na vida e de repente alguns desses meus testemunhos, algum desses meus vídeos podem ajudar a você sair desse momento difícil que você está passando. Tá certo? Então eu desejo um ótimo início de agosto para vocês, um lindo fim de semana. Fiquem com Deus e namastê.